Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez, trazendo uma aula de doença transmissível e doença não transmissível exclusiva para você que está se preparando para o concurso da CESAP no Rio Grande do Norte. Você que está se preparando para este concurso é uma boa pedida, tá? Lembrando que esta aula ela está dentro do nosso curso preparatório exclusivo para a CESAP, cujo link está aqui embaixo na descrição, nos comentários fixados e no card aqui em cima. Então, onde você procurar aí, você vai achar esse link para tornar-se um aluno exclusivo para este concurso, tá certo? Então, não perde a chance, cola aqui com a gente e vem fazer parte desse preparatório que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? E tem bônus, tá? Então, fica com a gente, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos para a aula, sem enrolação. Cuida! E vamos falar nesta aula um pouco sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis, tá? O que normalmente cai na prova são algumas definições que você deve levar para a sua prova, tá certo? Então, quando a gente fala de doença transmissível e de doença não transmissível, a gente tem que entender um pouco o que está por trás, né, da denominação de doença transmissível e de doença não transmissível, tá? Então, pelo conhecimento que você já tem, provavelmente você já deve estar pensando aí, né? Bom, uma doença transmissível é quando eu tenho algum vetor associado, né, ao surgimento de uma determinada doença, tá? E aquela doença que não é transmissível, normalmente eu classifico essa doença quando eu adquiro por outras situações que não por um vetor, tá certo? Nesse contexto, a gente pode enquadrar, por exemplo, o comportamento, tá? Como assim, professor? Vamos dar um exemplo. Se você tem um comportamento, né, de se alimentar com grande quantidade de carboidrato, com o passar dos anos, você vai sim aumentar o seu peso e isso vai trazer doenças associadas ao aumento de peso, como, por exemplo, a diabetes, tá certo? Então, a diabetes, por exemplo, é uma doença não transmissível, tá certo? E nesse contexto, tanto de doença transmissível como de doença não transmissível, o que é comum nas duas situações é que nós temos alterações no nosso dia a dia devido à presença dessa doença, tá? Então, o que nós temos que entender para além disso é como que são classificadas, né, e a forma de transmissão dessas doenças, né? Quando a gente fala de uma doença não transmissível, você imediatamente vai associar a essa condição algo que não precisa de um vetor, tá certo? Então a dica base referencial para a nossa aula é essa, tá? Então, na contextualização da nossa aula, é fundamental que a gente tenha alguns conceitos básicos, tá? Então é notório e claro que o ambiente ele vai exercer, né, um efeito nos mecanismos das doenças e no estilo de vida do ser humano, como eu acabei de falar para você, tá? Portanto, o entendimento como o meio ambiente participa no mecanismo saúde-doença, mecanismo esse que a gente já falou em outras aulas, tá? É importante para conhecer a evolução e tratamento dessas doenças, tá certo? Afinal de contas, tem como eu fazer remediar uma situação sem saber a causa? Não tem, tá? Então, conhecer como que aquela doença surgiu é fundamental para que a gente busque aquele tratamento, tá? Então, algumas doenças, elas possuem vetores, como eu acabei de falar para você. Algumas outras, causas genéticas, ou até mesmo oriundas de hábitos de vida. Por esse motivo, existem as definições de doenças transmissíveis e de doenças não transmissíveis, tá? Indo um pouquinho mais além nesses conceitos de transmissão, o elaborador da prova do seu concurso, normalmente ele costuma trazer algumas definições para algumas situações de transmissão, tá? E aí ele vai trocar essas definições, né, para que possa te confundir, tá? Então as transmissões que nós temos são essas daqui e sua respectiva definição está associado a ela, tá? Então, professor, eu escuto muito, né, a palavra transmissão direta e a palavra transmissão indireta.
Existe diferença entre elas? Claro que existe, tá? Então, entenda a transmissão direta como sendo algo em que eu vou ter ali necessariamente o contato direto entre os seres humanos, tá? E uma transmissão indireta, você vai entender como eu tenho algo ali intermediário entre os seres humanos, que no caso pode ser um mosquito, tá? Como aí no caso de uma dengue, tá certo? Eu entendi, eu escutei aí você do outro lado dizendo dengue, tá? Então, vamos só à definição de transmissão direta para que você possa entender melhor, tá certo? Ocorre quando agentes infecciosos é transferido diretamente de uma pessoa infectada para outra, sem intermediários, tá certo? Exemplo, aí a gente tem um contato físico, como por exemplo, nós temos algumas doenças, né, que são transmitidas pelo contato com a saliva ou através de gotículas respiratórias, tá certo? Como tosse e espirro, tá? Transmissão indireta ocorre quando agente infeccioso é transferido através de um intermediário, como objetos contaminados, água, tal, alimentos e vetores, como eu falei para você agora há pouco, tá certo? Então a transmissão direta, imagine contato entre os seres humanos, tá? E a indireta, um vetor, por exemplo, a água contaminada, o alimento contaminado, tá certo? Uma superfície contaminada, tá? Então, isso é a definição de transmissão indireta, tá? Então, definir, né, transmissão direta e indireta já é um bom início, tá? Para que a gente possa entender essas definições com mais tranquilidade, tá bom? Vamos para a transmissão vertical e horizontal agora, tá? Aqui é a forma como eu vou ter essa transmissão, tá? E que necessariamente eu vou estar aí nesses com dois conceitos associando uma transmissibilidade quando eu tenho, por exemplo, uma situação de gestação, tá certo? Então vamos ver aqui, ó, transmissão vertical. Refere-se à transmissão de um agente infeccioso da mãe para o filho, ou seja, está numa descendente, né? A mãe para o filho, tá? Então é uma forma mnemônica de a gente aprender o que é transmissão vertical, ó, mãe para o filho, tá certo? E a transmissão horizontal refere-se à transmissão de agentes infecciosos entre pessoas da mesma geração, seja por contato direto ou indireto. Isso abrange a maioria das transmissões em epidemias comuns, tá certo? Como, por exemplo, epidemia aí de gripe, né? De viroses que são temporais, né? Que tem os seus ciclos aí, tá? Então, um exemplo de transmissão vertical é quando a mãe que está contaminada pela sífilis, tá certo? Ela acaba transmitindo, né, esse micro-organismo através, né, do vencimento da barreira que existe lá, né, na placenta pelo micro-organismo, tá certo? Então o micro-organismo ele vai penetrar, ele vai passar pela barreira da placenta e vai contaminar o bebê, tá certo? Isso é a transmissão vertical, tá? Então já visto essas definições de transmissão direta, indireta, vertical e horizontal, creio que agora não vai gerar mais nenhuma confusão caso apareça alguma questão na sua prova com essas definições, tá certo? E aí nós vamos um pouquinho falar das doenças transmissíveis, tá certo? Como eu falei para você, né, as doenças que surgem através do contato direto entre seres humanos ou contato indireto por meio de um vetor são definidas como doenças transmissíveis. Aí nós temos alguns exemplos, por exemplo, difteria, tétano, infecções sexualmente transmissíveis equivale a uma informação. A terminologia doenças sexualmente transmissíveis hoje já não existe mais, tá? As DSTs. Hoje a melhor terminologia que nós temos para essas infecções são infecções sexualmente transmissíveis, são as ISTs, tá certo? Doenças de origem ambiental, como botulismo, salmonela, toxoplasmose, tá certo? E qual é a prevenção disso, professor? Né? Já que nós estamos falando de micro-organismo, a melhor prevenção é
a vacina. E quando contaminado com antibiótico, algumas contaminações, elas são tratadas com aliás, quando a gente tem contaminação com bactérias, algumas delas, né, a gente não tem vacina para elas. Então, a melhor forma de combatê-las é através de antibiótico, beleza? Então, nesse contexto, né, de doenças transmissíveis e não transmissíveis, vamos falar um pouquinho, né, aí sobre as doenças não transmissíveis, muito embora eu já tenha introduzido o assunto lá no começo, tá? Então, as doenças não transmissíveis, elas são resultado de quê? De fatores genéticos. São fatores o que, ó, fisiológicos, ambientais e comportamentais, tá? Sabe um bom macete para você saber se uma doença ela é transmissível ou não? Existem doenças, né, cujo a etiopatogenia dela é multifatorial. Multifatorial, tá? Como, por exemplo, a hipertensão, tá? A dislipidemia. O que é dislipidemia, professor? Dislipidemia é a desregulação, tá certo? Aí dos colesteróis, tá certo? Então, você já deve ter falado, já deve ter escutado também as doenças multifatoriais, né? A doença tem uma determinada origem multifatorial, não é somente uma causa, tá? Então, as doenças não transmissíveis, normalmente elas obedecem a um padrão de muitos fatores associados, tá certo? E aí nós temos, né, fatores genéticos, fisiológicos, ambientais, tá? Comportamentais, tá bom? O aumento aos fatores de risco aumentam as chances dessas doenças. Ei, rapaz, você tá percebendo que eu posso enquadrar o câncer nessa situação? Pois bem, tá? O câncer é a doença que mais mata no mundo, uma das doenças que mais matam no mundo, tá? Então, aqui nós temos no enquadramento aqui dos cânceres, tá? Nessa condição, ok? Normalmente são conhecidas como doenças crônicas e são as maiores assassinas mundiais. Aí basta a gente pensar no infarto agudo no miocárdio, tá certo? Que é a doença que mais mata no mundo, tá? Então, nos últimos anos, tem aumentado, né, o número dessas doenças devido à interação complexa entre a saúde, o crescimento econômico e o desenvolvimento urbano, tá? Então, não estou falando necessariamente aqui do envelhecimento. E mais uma vez, né, quando a gente pensa em envelhecimento, é impossível a gente não associar isso às lesões cancerígenas, tá certo? Então, definições importantes aqui para nós, tá? Professor, exemplo disso, olha só, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, doenças respiratórias, tá certo? Infecções sexualmente transmissíveis, doenças de origem ambiental, tal. Prevenção, professor. Intervenção para mudar os fatores de risco, ou seja, você tem que tirar da sua vida o que pode estar causando ou potencializando aquela condição de uma, né, doença não transmissível, tá certo? Então, importante isso, tá? Fumar, prática de atividade, não prática de atividade física, né? Fazer uma dieta desregulada. Então, tudo isso está associado a doenças não transmissíveis. A partir do momento que você muda esse hábito, deixa de fumar, pratica uma boa alimentação, pratica atividade física, a probabilidade que você não desenvolva uma doença não transmissível, ela é muito menor, ok? Então, nesse contexto aqui, vale uma pergunta muito importante, né? Já que o infarto agudo do miocárdio, né, o AVC, são as doenças que mais matam no mundo, e no Brasil não é diferente. Isso quando eu falo de doenças, de situações de morte não violentas, tá? Então, quando eu falo nessa condição de doenças não transmissíveis, né, que são as maiores causas do mundo de morte, o que que o Brasil, né, ele planeja nessa condição aí de melhorar esses dados, né, de doenças não transmissíveis, principalmente infarto, tá? Ou AVC aqui no nosso país, né? Então, o governo, ele planeja e intervém nessas doenças de uma forma em que ele busca atingir determinadas metas em um determinado período, tá? Então, aqui em 2021, o Brasil ele criou um plano de estratégia para fazer o quê? Um enfrentamento dessas doenças crônicas não transmissíveis. E eu vou colocar aqui a doença crônica não transmissível como DCNT, tá certo? Para não ficar o nome muito grande,
e eu vou repetir a partir de agora a doença crônica não transmissível como DCNT agora durante toda a nossa apresentação e nos exercícios que vão vir daqui para frente, tá certo? Então, os planos de ação, pessoal, os planos de ações, aliás, tá? Eles estão muito direcionados a estudos prévios, né, de qual a população que mais é acometida por essas condições, né? Qual é o perfil de vida social que esse paciente leva. Então aqui eu trago apenas uma tabelinha para ilustrar para você, e eu estou tirando essa tabela desse relatório, tá? Sobre doença crônica não transmissível, onde ele vai mostrar para a gente a região ao qual as pessoas, né, elas acabam sofrendo mais de morte devido a essas doenças crônicas não transmissíveis. E você pode observar aqui, né, ó, nesse mapinha do Brasil, a região mais vermelha é a região sudeste, né? Então a região sudeste é a região que mais sofre aí com morte de pessoas que são acometidas com doenças não crônicas não transmissíveis, né? Seguida pelo Nordeste, tá? Depois Sul, depois a gente vem com o Centro-Oeste e o Norte, tá? Então, para além de outras informações, né, ele vai trazer isso daqui para a gente e vai traçar planos e estratégias para que a gente possa diminuir e mitigar essa condição lá nesse ano aqui, ó, de 2030, aqui os números de mortes por doenças crônicas não transmissíveis, tá certo? E aí, o que nós temos, né, nessa situação aqui? Nesse relatório, ele leva em consideração muitos dessas variáveis a doença, aliás, a morte prematura, né, de pessoas que acabam tendo o óbito, né, por essas doenças crônicas não transmissíveis, tá? E qual é, né, a faixa etária que esse relatório adota para definir uma morte precoce, né, prematura? Então, a pessoa que morre por doença crônica não transmissível entre 30 e 69 anos, ele elenca, né, como sendo aí uma morte, tá, prematura, ok? Então, a principal meta que tem aqui nesse relatório é lá em 2030, que ó, reduzir a mortalidade prematura, tá, por doença crônica não transmissível em 2% ao ano, tá? E aqui eu vou trazer outras metas para que a gente dê uma lida e saiba, né, quais são as metas que o governo brasileiro ele instituiu para mitigar essa condição, porque é importante que você, né, saiba isso, tá? Então vamos lá, outra situação, reduzir a prevalência do tabagismo. Perceba que para que uma doença crônica não transmissível ela seja reduzida, eu preciso necessariamente mudar o hábito, tá? E o hábito de fumar acaba, né, favorecendo o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, uma das metas é reduzir a prevalência do tabagismo em 30%. Outra situação, reduzir o consumo abusivo de bebidas alcoólicas em 10%, deter o crescimento da obesidade em adultos, aumentar o consumo recomendado de frutas, né, e hortaliças em 10%, aumentar a prevalência da prática de atividade física no tempo livre em 10%, aumentar a cobertura de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade, tá? Nos últimos 2 anos para 70%. Aumentar a cobertura do Papa Nicolau em mulheres entre 25 e 64 anos, tá? Nos últimos 3 anos para 85%, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Algumas metas, né, que esse relatório ele busca, tá bom? Então, diante dessas informações, né, definições aí sobre doença não transmissível, doença transmissível, a contextualização, o que o Brasil está fazendo, né, direcionada a essa condição, a definição de transmissão vertical, horizontal, direta e indireta. Isso gera muito confusão, às vezes, na hora da prova, tá certo? Agora nós vamos para os nossos exercícios e vamos começar aqui com a primeira questão, tá? Então, nessa primeira questão, nós vamos aqui responder a alternativa correta sobre a transmissibilidade das doenças, tá bom? Então, nesse contexto, o que nós vamos ter aqui, ó? Transmissão direta. Ocorre quando o agente infeccioso passa por um vetor? Não. Aqui nós temos a transmissão indireta. Lembre-se que no caso da transmissão direta, eu preciso ter um intermediário negativo. Eu não preciso ter um intermediário, tá?
Então essa alternativa está errada por isso. B. Transmissão indireta é a transmissão causada por agentes infecciosos que saem do corpo de um hospedeiro parasitado, homem ou animal, e passam para um hospedeiro sadio ou para si mesmo. Vamos deixar essa alternativa aqui de stand-by? Transmissão reversa. Transmissão reversa nem existe, tá? O elaborador criou esse termo aqui, essa definição. Então isso aqui não é independente do que tenha escrito aqui. Não é a nossa alternativa correta, tá? Transmissão indireta é a transmissão causada por agentes infecciosos que saem do corpo de um hospedeiro parasitado e passam para outro hospedeiro antes de alcançar o novo vetor. Então aqui, pessoal, aqui ele está falando da transmissão direta, certo? Se ele colocasse aqui transmissão direta, estaria correto, ok? Vamos aqui seguindo. Transmissão vertical, também conhecida como materno-infantil. Ok, isso está certo, tá? É a transmissão de uma geração para os seus descendentes, podendo ser passada quando ainda no período de gestação, no nascimento ou mesmo nos primeiros anos de vida, por intermédio do leite materno. Isso é uma definição correta. E nós estamos diante aqui, né, da alternativa E como alternativa correta, ok? Então vamos aqui a B, ó, transmissão indireta. É a transmissão causada por agentes infecciosos que saem do corpo de um hospedeiro parasitado e passam para outro hospedeiro sadio ou para si mesmo. Não, para si mesmo não, né, gente? Não tem como ter uma transmissão, autotransmissão, tá bom? Então aqui tá errado por conta disso, a nossa alternativa correta, tá? É a alternativa E, transmissão vertical, ok? Vamos saindo aqui da primeira questão e vamos para a segunda. Estudo das doenças infecto-contagiosas envolve compreender como elas se espalham, quais populações são mais vulneráveis e quais intervenções podem ser eficazes na prevenção. Acerca da forma de transmissão das doenças infecto-contagiosas, de forma indireta, certo? Transmissão de doenças infecto-contagiosas, tal. Marca a alternativa correta. Pelo contato com outras pessoas, por meio de mãos contaminadas e contato de pessoas com animais. Vamos lá. Com calma aqui, tá certo? Vamos seguir para a próxima. Somente através do ar em ambientes com alta poluição. C. Acontece por meio de superfícies contaminadas, objetos ou equipamentos, como ao tocar a maçaneta, utensílio ou roupas de cama. D. Apenas por transfusão de sangue em ambientes hospitalares. Então vamos com calma aqui, vamos de novo ao comando, tal. Acerca da forma de transmissão das doenças infecto-contagiosas. Doenças infecto-contagiosas. De forma indireta. Ou seja, eu não tenho a presença ali de uma pessoa com outra pessoa, tá? Eu tenho um intermediário no meio, tá bom? Então vamos lá. Pelo contato com outra pessoa por meio de mãos contaminadas, isso é forma direta ou indireta de um contágio? É uma forma direta, tá? Então não é a nossa alternativa correta. Somente através do ar em ambientes com alta poluição? Não, tá certo? Então aqui é uma transmissão que não tem essa condição de somente ser através do ar, tá? A forma indireta, ela pode ser, por exemplo, quando tá ali um vírus ou uma bactéria presente ali numa mesa, por exemplo, que você toca e está contaminado, tá? Então não acontece somente através do ar em ambientes ou com alta poluição. Então não é a nossa alternativa correta. C. Acontece por meio de superfícies contaminadas, objetos ou equipamentos, como ao tocar maçanetas, utensílios ou roupas de cama. Olha, essa tá parecendo um cheiro de resposta correta, tá? Vamos a D. Apenas por transfusões de sangue? Não, aqui é contágio, né, gente? Contágio aqui direto, certo? Em ambientes hospitalares, tá bom? Então nós temos aqui a alternativa C como a nossa alternativa correta. Lembre-se que eu tenho um intermediário e no caso quem é? É a maçaneta, utensílios e roupas de cama, tá bom? 3. Assinale a alternativa que indica corretamente uma doença transmissível. Pessoal, asma é uma doença transmissível? Não, ninguém pega a asma do outro, tá certo? Vamos lá.
Bócio. Bócio, pessoal, também não é uma doença transmissível, tá? Câncer não é uma doença transmissível, ok? E reumatismo também não é uma doença transmissível. Então, essas 4 primeiras são condições de doenças não transmissíveis, são exemplos de doenças não transmissíveis, tá? A única que nós temos aqui é o sarampo, tá certo? É o sarampo, a alternativa é alternativa correta, tá? Vamos para a próxima. A Organização Mundial de Saúde define as patologias crônicas como doença de lento desenvolvimento e uma longa duração, podendo acompanhar as pessoas durante a vida. Assinar a alternativa correta que corresponde qual é uma estratégia importante para o manejo das doenças, das patologias crônicas. Vamos lá. Apenas focar na medicação sem considerar a dieta? Não, né, gente? A gente sabe que as doenças crônicas, aliás, está errado aqui, né? A gente sabe que as doenças crônicas, elas necessariamente precisam de um controle, tá? E como a gente sabe que o controle, ela depende de muitos fatores, como por exemplo, mudança de hábito, condições aí, né, medicamentosas, genéticas, alimentares e tudo mais, a gente não tem somente essa condição para regular uma doença, né, uma doença crônica, ok? Então a medicação, ela não é a única via de controle de uma doença crônica, tá? Negligenciar os sintomas e esperar a melhora negativa. A gente não vai negligenciar esses sintomas, né? A gente vai deixar as coisas acontecerem e esperar que tudo evolua positivamente, né? Ignorar as orientações do profissional de saúde piorou, né? Isso aqui é uma afirmativa mais, né, absurda que nós temos, tá? D. Adotar um estilo de vida saudável, olha só, e seguir o plano de tratamento médico. É a alternativa mais correta que nós temos e eu nem li a alternativa E, tá? Evitar qualquer tipo de medicação. Não, a gente sabe que a medicação ela tem uma participação, muito embora não seja a única, no controle dessas doenças, tá? Então, nossa alternativa correta é a alternativa D de dado, ok? Vamos para a quinta. Em 2024, celebra-se 30 anos da implantação da estratégia de saúde da família. Um modelo prioritário para a organização e fortalecimento da atenção primária em saúde, que é integral, resolutiva, territorial, comunitária e integrada em redes regionalizadas no ambiente do SUS. Entre os principais problemas que demandam assistência à saúde na estratégia da saúde da família estão as doenças crônicas. Então ele faz um textão aí, né, para falar sobre as doenças crônicas, né? Então, sobre essas doenças crônicas não transmissíveis, né? Assinale o que é falso, tá certo, gente? O que é incorreto, tá? Vamos lá. A prevalência é crescente? De fato, a prevalência ela é crescente. As coisas só aumentam, né? Esses dados de doenças crônicas não transmissíveis, elas só aumentam dia após dia, tá? B. Etiologia complexa envolvendo diferentes aspectos das condições de vida. Exatamente, a gente viu que essas doenças crônicas não transmissíveis, elas são o quê? Multifatorial, né? Então, são condições que vão interagir de forma complexa aí para desenvolver a doença, tá? Os dispêndios da população com medicamentos de uso contínuo para o controle dessas enfermidades constitui parcela relevante dos gastos familiares. Apenas nas faixas de renda mais baixa, negativo, né, gente? Não é porque uma pessoa tem uma renda mais baixa que ele vai ter um comprometimento da sua condição financeira para o controle de uma hipertensão ou diabetes que seja, né? Então a gente sabe que essa é uma alternativa que está me cheirando falsa por essa afirmativa final aqui, tá certo? Mas vamos para D. Estão entre as principais causas de internação hospitalar? Verdade, certo? Aqui no Brasil, a principal causa de morte não violenta são as doenças crônicas não transmissíveis, tá certo? E eles trazem uma quantidade muito grande de gasto para o governo, tá? Com o processo do envelhecimento populacional, o grupo das doenças crônicas, que já é bastante importante, correto? Tende a se tornar cada vez mais relevante, correto também. Então, de fato, a nossa alternativa correta é a alternativa C de casa. C de casa. Vamos para a nossa próxima questão. A prevalência de doenças crônicas não transmissíveis está aumentando globalmente.
Indique qual das seguintes medidas abaixo é mais eficaz na prevenção dessas doenças. Vamos lá. Prescrição universal de antibióticos? Não, né? A gente sabe que as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm algumas causas variáveis, né? Não é somente uma, ok? Então não faz sentido eu prescrever antibiótico, né? Uma vez que as doenças crônicas não transmissíveis possuem várias etiologias, tá? Aumento no consumo de alimento ultraprocessado. Ei, vamos lá, olha só a pergunta novamente. Indica qual das seguintes medidas abaixo é mais eficaz na prevenção, tá? Então aqui, se eu aumentar o consumo de alimento ultraprocessado, certamente eu vou ter uma facilidade de uma DCNT, tá? Ó, então não é a nossa alternativa correta. C. Promoção de estilos de vida sedentário. Deus me livre, né? Aqui tá errado, tá bom? Políticas públicas de promoção da atividade física e alimentação saudável. Eita, eu acho que isso aqui é correto, hein? Então vamos para a próxima, né? Foco exclusivo em tratamento medicamentoso farmacológico? Claro que não, né, gente? Então, nossa alternativa correta é a alternativa D de dado, tá? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo que você tá tendo a oportunidade de acompanhar aqui. Lembrando que isso daqui é só uma pequena parte do nosso curso preparatório. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender clicando no link aqui em cima, na descrição, ou aí nos comentários fixados, tá certo? Eu tenho certeza que você, né, vai gostar aí do nosso curso preparatório. Você que vai entrar no nosso curso, né, seja muito bem-vindo, tá? Tenho certeza que você vai se preparar muito bem aí para o seu concurso, tá bom? Então, um abraço, até a próxima, tudo de bom. Valeu, tchau, tchau.